Agora eu vou compartilhar Gente, hoje vamos aqui falar agora nos sobre grupos. estratégia de portfólio, dúvidas frequentes. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, nossa segunda live de 2025, e começamos falando de um tema polêmico. Portfólio, funciona ou não funciona, Kennedy? Diz algumas pessoas aí que não funciona, não. Isso que é moda. É onda do momento, né? É a moda do momento. Daqui a pouco cai da moda e daí outra coisa que vai funcionar. É isso aí. Já que é a onda do momento, vamos falar da onda do momento, né? É isso aí. Fala, pessoal. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Bem preparado para o melhor ano das nossas vidas. É isso aí, tem que estar, né? Senão... Gente, o assunto de hoje, então, a gente separou algumas das principais dúvidas que já chegaram até nós. E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, comentem aí que a gente vai ler todas as dúvidas de vocês e vai tentar responder de acordo com o que a gente sabe. Se nós não souber responder hoje, a gente vai buscar conhecimento e vai trazer para vocês em uma outra ocasião, tá? Então, a gente separou aqui uma lista, eu separei a minha, o Kennedy separou a dele. E vamos começar pela qual, Kennedy? Pode ser pela tua. Pode ser pela minha? Tá, então Pode. vamos lá. Sem enrolação, pessoal. Consigo usar essa estratégia na campanha de geração de demanda? O que você me diz, Juliana? Essa aí é a área da Juliana. Não, gente, geração de demanda a gente usa para fazer remarketing. E quando a gente começa a criar campanha, o Google ele já pede. Ou a gente cria a campanha em CPA desejado, e aí tem um pequeno problema. Se nós colocar um CPA desejado, o mínimo que seja, vamos supor que é R$ 25. O Google ele vai exigir que a gente coloque um orçamento naquele mesmo valor. Então, a geração de demanda ela é bem complicadinha. Se você já não tiver muitas conversões na conta, e principalmente se o teu produto não for um produto mais acessível assim, ela é ótima para remarketing. Mas se você colocar ali R$ 25 de CPA, você vai ter que colocar um orçamento de R$ 250. E aí, R$ 250 por dia vai ficar um pouco alto, porque ele realmente entrega, tá? Geração de demanda, para quem não sabe, ela é uma campanha melhor que a de display, mas ela é tipo uma display, ela vai aparecer tanto no YouTube, ela vai aparecer no Gmail, ela vai aparecer no Discovery. Então, ela é uma campanha bem bacana, mas ela acaba gastando muito do nosso orçamento. Eu não recomendo ninguém começar ela com um CPA desejado, eu recomendo começar ali com o limite mínimo, que seria ali R$ 20, R$ 25, depende. Às vezes o Google permite R$ 20 e às vezes 25 é o mínimo que ele permite, tá? Então eu não recomendo ninguém começar com CPA e também não dá para usar a estratégia de portfólio lá. Estratégia de portfólio, geralmente você vai conseguir usar só em campanha de rede de pesquisa mesmo, tá? Vamos para a próxima. Qual a diferença entre maximizar conversões ou CPA em portfólio? Vamos supor, maximizar conversões com portfólio ou CPA com portfólio. Quer responder? Pode responder. Pode ser, então. Então, assim, pessoal, tecnicamente, não tem muita diferença. A única diferença é que, quando usa maximizar conversões, a gente põe o CPA desejado, e o valor mínimo e o máximo. Pode porque no complementar? caso ali do portfólio, né, Kennedy, de qualquer forma a gente vai limitar o CPA. Então, nesse caso aí, o maximizar conversões, eu, por exemplo, gosto de usar maximizar conversões. Tu já trabalha com o CPA desejado, né? Mas as duas estratégias são a mesma coisa. A diferença é que uma vez se usava o maximizar conversão sem um CPA desejado, ou seja, tu vai dizer para o Google que tu quer o máximo de conversão com aquele orçamento que você tem. E aí é loucura, né? Porque eu já fiz uns testes logo que eu comecei e não deu legal, tá? Porque o Google ele vai tentar buscar a conversão para ti, ele não sabe quanto você ganha de comissão. Então, o que ele tem de informação, se você não colocar um CPA ali, é que ele tem que trazer conversão para ti, mas tanto faz quanto ele gastar. Então, por isso não é legal. E nesse caso do portfólio, como a gente vai limitar um CPA e a gente vai limitar um CPC máximo, é indiferente qual estratégia você vai usar, tanto CPA quanto maximizar conversões, as duas estratégias são de conversões, tá? Então, tu tá dizendo para o Google que tu vai querer o máximo de conversão dentro daquele CPA que você estimulou. Então, por isso é a mesma coisa, tá? Não muda. Não muda, beleza. Quando duplicamos uma campanha, precisamos duplicar a estratégia de lance também? Não precisa, porque se agora a gente tem que pensar qual foi o motivo, né, de você querer duplicar a sua campanha. Vamos supor, eu dupliquei ela porque eu quero testar uma faixa de leilão diferente e eu quero aumentar um pouquinho o CPA. Ou eu quero subir um pouco do lance máximo, ou eu quero subir um pouco do lance mínimo. Aí você tem que ir lá e criar uma nova estratégia e vincular nessa outra campanha. Aí você precisa.
Então, tecnicamente, quando você duplica, se você só quer, vamos supor, você tem uma palavra-chave que está convertendo melhor, você quer ter uma campanha específica para ela. Você pode só duplicar, deixar o mesmo CPA e só mudar a palavra-chave. Funciona, a não ser que você queira mudar o valor do CPA ou mexer em alguma coisa específica naquela campanha, aí você altera. Sempre que eu duplico uma campanha, eu já altero. Eu crio outro lance para não misturar depois as alterações que eu quero fazer na campanha. De repente, uma está performando bem, outra nem tanto. Então, eu gosto de duplicar para mim ter essa liberdade de poder mexer em uma sem afetar na outra. Então, eu, particularmente, gosto de duplicar. Quer complementar alguma coisa nessa? Isso aí. Não? Duplica, se quiser mexer, mexe. Se não quiser, não é necessário. Depende do que tu quer fazer com a campanha. Agora, o ponto negativo meu aqui é entender a minha própria letra, né? Sobre a qualidade da campanha em portfólio, precisa estar em excelente? É recomendado subir a campanha sem segmentar também? Sobre ela estar em excelente ou não, obviamente, quanto melhor a qualidade da campanha, você tem uma vantagem. Então, eu priorizo sempre deixar as minhas campanhas em, no mínimo, bom ou excelente. Geralmente, elas ficam em excelente. Agora, sobre a questão de segmentar, às vezes eu fecho um público, às vezes eu não fecho, depende da estratégia da pessoa, né? Mas tecnicamente é uma estratégia que é o inverso do que a gente faz em maximizar clique. A gente é uma campanha que eu trabalho com ela mais aberta, porque tecnicamente o Google que vai otimizar essa campanha para mim. Conforme eu vou subir nas conversões, ele vai otimizar mais ainda. Gosto de trabalhar com ela mais aberta. E eu não vou fechando ou adicionando palavra-chave que vendeu. Vamos supor, tem uma palavra-chave vendeu, vou lá e adiciono. Eu gosto de só excluir o que não está valendo a pena. Eu gosto só de fazer primeiro a negativação e não adiciono nada. Então, geralmente, eu subo a campanha em ampla. E agora contigo, eu sei que você faz diferente algumas coisas. Tu tem que analisar, né? Se tu colocar em ampla e ela estiver trazendo muito termo sujo, aí o ideal é você colocar ali em correspondência de frase, mas tem que analisar o que ela vai trazer para ti primeiro, né? E fechar público depende também. Por exemplo, tu criou a campanha e tu quer fazer só para o público específico que vendeu, beleza, tu vai lá e sobe já ela com o público personalizado. Em vez de você colocar em observação, você vai lá e segmenta para os públicos que você quer. É uma estratégia. Eu quero mostrar só para esse público. Aí, beleza. Agora, tu criou uma campanha e tu quer ver como ela vai se comportar. Vamos supor, tu tinha ela em CPA. E você quer passar ela para o portfólio agora. Você vai duplicar, vai abrir tudo. Mesmo que você tinha algum público fechado, deixa ela toda aberta para ver como ela vai se comportar nessa mesma campanha. Uma coisa que eu sempre digo, às vezes eu tenho 4 ou 5 campanhas com estratégias diferentes na mesma conta e os públicos que vendem em cada estratégia é diferente um do outro. Então a gente não tem como criar uma campanha numa estratégia nova e saber que ela vai performar exatamente igual a outra. Cada estratégia é diferente uma da outra. Então a gente precisa deixar o Google trabalhar um pouco para ver para que público ele vai entregar. Lá pelas tantas, quando você vê que um determinado público tá com muito clique, não tá dando venda, ou aquela palavra-chave ali também teve muito clique, não teve venda, aí você começa a ter liberdade para mexer na tua campanha e fechar. Do contrário, eu também entro com ela mais aberta. Isso é interessante, pessoal, para ficar aqui o insight, é que às vezes a gente tem mania de achar, não, eu já sei os públicos, isso e aquilo, mas cada campanha que a gente sobe, ela vai performar diferente. Se você subir uma campanha exatamente como eu subi, com as mesmas palavras-chave, tudo idêntico, ela tende a performar de outra forma. Então, a gente não tem um controle sobre isso, porque é uma inteligência artificial, é um algoritmo, um leilão que você está entrando. Então, realmente, às vezes, subir ele mais aberto, você dá mais liberdade para depois você entender na onde e para quem ele está entregando, né? Porque tem campanhas que eu tenho um público que está fechado para aquela campanha, porque deu muito clique e não deu venda. Aí na outra campanha do mesmo produto, na mesma conta, aquele público é o público que mais me deu venda. Então, por isso que eu não gosto de fechar, a não ser que eu quero testar específico a estratégia para aquele público só que já converteu, né? Então, é diferente também, é outra estratégia. É isso aí. Tá, agora a próxima, palavra-chave em ampla ou correspondência de frases. Essa aqui eu já que meio que respondi nessa, né? Eu também. Igual eu disse, eu gosto de subir sempre em correspondência em ampla, eu não subo em correspondência de frase. Só se aconteceu o que a Juliana falou, de começar a vir muito termo sujo. Então, eu não gosto de subir ela em correspondência de frase. Porque quando você coloca em CPA, que seja, o Google vai te dar a sugestão de você colocar em ampla. Vocês podem ver que sempre que vocês colocar, ele vai colocar lá em observação, que é para você colocar a palavra-chave em ampla. Que é para dar liberdade para ele fazer o que ele quer fazer. Então, quando você coloca, ele entrega. Só que aquilo pode trazer termos péssimos. Então, você tem que ficar atento.
E se vê que você começa a negativar os termos e eles mesmo assim continuam entregando para coisa que não faz sentido, ou não mostrando os termos, aí eu vou lá e boto em correspondência de frase, porque eu quero saber para quem ele está entregando. Então, nessas duas ocasiões, eu mudo para correspondência de frase, mas eu subo em ampla. Quer complementar? Geralmente a correspondência de frase, quando ele está trazendo o termo sujo ali, ela já resolve o problema, né? Não necessariamente tu precisa colocar em exato. Mas lembrando que o portfólio realmente, por a gente estar limitando ali até onde o Google pode chegar no clique, as palavras-chave que ele traz é um pouquinho mais suja que se tu estiver trabalhando com CPA sem limitar o valor do clique, tá? Então, eu sempre digo, para mim, eu ainda prefiro a estratégia de CPA, porque traz leads bem mais qualificadas, palavras-chave têm de ser bem mais certeira, tá? Mas a gente não pode achar que tudo é mil maravilhas, né? Então, o CPA com portfólio, ele tem o lado bom e ele tem aquele lado um pouquinho mais obscuro ali que a gente também deve ficar ligado. Então, subiu em ampla, tem que ter tempo para observar as palavras-chave que está tendo clique. É isso. Vamos para a próxima. Campanha em portfólio, serve para meio de funil? Essa é contigo, vamos lá. Serve para meio de funil principalmente, né? Porque a gente consegue limitar o valor do clique. Então, tu mais ou menos sabe quanto você quer pagar no clique máximo, você sabe que para meio de funil você vai precisar de muito mais clique para uma venda. Então, você vai querer pagar ali um CPC baratinho, você já calcula, dependendo do curso ou produto que você for anunciar, onde você está anunciando. Então, você já vai calcular ali de 100 a 200 cliques, talvez até mais, se é um produto que você está testando, ainda não sabe se é validado ou não, talvez precise de muito mais clique que isso. O ideal é sempre que você limite ali no CPC o mais baixo possível para ver como é que vai ser a performance. Aí, se ela não ir rodando, você vai aumentando, mas funciona assim. E aí, nesse caso, eu recomendaria ou você subir ela em correspondência de frase e ver como vai performar, ou daí, nesse caso, em exata, que é como eu trabalho também para meio de funil, mesmo no CPA. Porque por mais que ele traga palavras bem qualificadas, uma coisa que eu sempre digo é, quando a gente está anunciando, vou dar o exemplo de Hotmart, tá? Porque na gringa é mais complicado de anunciar meio de funil, porque a gente tem que falar muito da dor que aquele produto vai sanar na pessoa. E aí é mais... fica mais sensível as nossas campanhas para o Google derrubar conta. Então, vamos falar de Hotmart, de cursos, de uma coisa mais simples da gente falar. Quando eu coloco, por exemplo, um curso de conserto de celular, consertei meu celular hoje, aí ficou na história, né? Conserto de celular. Se eu colocar só curso de conserto de celular, em correspondência de frase, o Google vai me trazer curso de conserto de celular em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em todo quanto é lugar. Presencial, porque tem curso de consertar celular, mas ele pode continuar a frase ou colocar coisas antes da frase. Então, nesses casos, quando eu estou fazendo meio de funil, eu sempre gosto de limitar com correspondência exata. Tipo, é dentro daquilo que eu escolhi, não é para ficar trazendo coisa para lá ou para cá da minha frase. Então, nesses casos, para meio de funil, recomendo mais uma correspondência assim bem exata, a não sei que tu realmente está querendo buscar outras palavras-chave. Eu quero testar esse produto, tô com caixa para gastar e eu quero ver quais os termos que o Google vai me dar mais de sugestão aqui, porque às vezes ele dá uma sugestão legal. É para quem tem caixa. Se tu não tem caixa, correspondência é exata. Essa aqui, campanha em CPA, precisa ter venda, precisa ter dados para a gente começar com ela em portfólio. Então, se a gente vai mudar uma campanha para portfólio, precisa ter venda, precisa ter dado ou não precisa? Então, tecnicamente, não precisa. Por quê? Porque já é uma campanha inteligente, então ela já tende a performar melhor. Eu já fiz esse teste com uma campanha que eu já tinha dados em maximizar clique e CPA. E, tipo assim, CPA rapidamente, tanto em portfólio ou sem portfólio, ela superou a campanha de maximizar clique muito rápido. Sendo que maximizar clique eu já tinha dados. E olha que CPA eu subi aberta em ampla, sem ter muito trabalho. E diferente de maximizar clique, que a gente tem que... a gente tem um controle total. Então, todos os reajustes é a gente que faz. Já o portfólio, ele tem toda a inteligência artificial do Google a favor dele. Nem sempre ele acerta, mas geralmente ele acaba acertando a mão. Finalizou. Terminou? Não, é isso aí mesmo, na verdade, assim como a de CPA, né, que o pessoal, quando eu comecei com a história de todas as campanhas em CPA, o pessoal, mas a conta tem que estar inteligente. Gente, eu começo campanha em CPA sem nenhuma vendinha lá e dá muito bom. O Google, ele entrega, porque ele está procurando gente para converter. Aí tem gente que diz, mas ele ainda não sabe quanto custa uma conversão. É por isso que a gente limita o CPA desejado no maximizar conversões. Porque eu estou dizendo para ele, eu quero conversão, mas é para gastar até aqui.
Não mais que isso. Então, quando a gente deixa no maximizar conversões para a vontade dele trazer, aí sim, ele vai gastar o orçamento lá e vai tentar trazer uma conversão, tanto faz quanto gastar, porque ele não sabe quanto a gente quer gastar para ter uma conversão. Então, qualquer uma das duas, você pode começar com inteligência zero na conta, campanha nova, funciona super demais. Só para matar a curiosidade do pessoal, faz quanto tempo que você está usando a estratégia de CPA? De CPA eu uso desde outubro, não, acho que eu uso desde agosto do ano retrasado. Então você já tem bastante experiência, né? Um pouquinho. Ah, então é isso. Só para matar aí a curiosidade de quem diz ao contrário. Tá, agora vamos para as suas. Preciso sempre colocar lance mínimo e lance máximo na estratégia de portfólio. Aqui a gente tem duas experiências, a minha e a do Kennedy. Eu não costumo quase colocar lance mínimo, tá? Então, a minha recomendação. Estou começando num produto, eu ainda não sei qual vai ser minha margem de clique. Qual vai ser meu lance mínimo, e meu clique mínimo e meu clique máximo. Na minha opinião, eu começaria com o CPC mínimo sem colocar um lance, ou colocaria ali 4, 5 centavos só para dizer que tem, e eu só limito o CPC máximo. É como eu faço. Depois, conforme a campanha for rodando, aí se você quiser ir aumentando ali o CPC mínimo para ter um público mais qualificado, eu aumento, tá? Mas num primeiro momento, eu começo com o CPC mínimo aberto. Já tu não sei, Kennedy, se tu começa com ele aberto, também vai fechando depois, mas eu sei que tu usa os dois lances, né? Eu uso os dois. Tecnicamente, eu subo primeiro ele aberto, que eu quero ver. Se passa muitos dias e ele não roda, passa 4, 5 dias, eu vejo que a campanha não está pegando tração, eu aumento um pouquinho o lance mínimo. Aí eu priorizo primeiro até um valor X, que, tipo, chega R$1 ali, não rodou nada, eu começo a achar estranho. Aí o que eu faço? Aí eu vou e começo a mexer em outras coisas. Mas eu gosto primeiro de mexer no lance mínimo. Tem muitas pessoas que gostam de botar 0,01 centavo, só para estar um pouco na frente de outras pessoas. E já teve pessoas que a gente falando que eu faço essa estratégia de subir o lance mínimo para ganhar a posição no leilão, porque conforme você vai subindo, se você for olhar ali a posição que as suas palavras-chave estão no leilão, ela vai subindo, sem você subir o CPA. Eu já fiz esse teste. Só que nem sempre é qualificado. Você tem que ver se o público que ele está entregando realmente vale a pena. Porque você pode estar forçando ele, e sem estar com palavra-chave negativa, você pode estar forçando ele, mas ele acaba entregando por pior público e para as piores palavras-chave. Então você tem que tomar cuidado também de não forçar a barra demais. Você tem que achar um meio termo ali. Então é mais ou menos o que eu gosto de fazer. Eu já percebi que quando eu forço a barra demais, não dá bom. Então às vezes eu vou até no limite que fica legal e deixo. Quando eu ver que acertou a mão, começou a dar venda com lucro e ficou legal, eu poupo aqui, tá bom, agora eu não mexo mais. A próxima é quando usar o CPA normal e quando usar portfólio. Quer responder essa? Assim, tecnicamente, eu acho que está mais voltado pelo conhecimento e também pelo caixa. Por quê? Hoje, a grande maioria de todos os ensinamentos que a gente vê por aí, inclusive eu já passei por isso, eu já fiz isso, é pegar um produto de uma plataforma bem escalada, tipo um Pura Vibe da vida, e você pega um produto capa e você está com pouco caixa e pouco conhecimento. Então, primeiro, eu acho que 2 questões que a gente precisa dominar é a análise de dados, para você saber se realmente o produto está indo num bom caminho. O network ajuda muito. E então, o iniciante ele não vai ter nem network, nem conhecimento para analisar direito esse produto. E ainda assim, ele vai ter pouco caixa. Então, assim, é um conjunto para dar muito errado. Então, você imagina que eu tenho 2.000 de caixa para um produto na gringa que está escaladaço, com um monte de gente trabalhando, e eu tenho pouco caixa. Nessas ocasiões, eu posso tomar clique de 50, de 100, clique de 200. Se eu estou com pouco caixa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar na estratégia de limitar. Já que eu quero pegar um produto escalado porque alguém me disse que está vendendo, se eu tenho um network, beleza, mas eu não tenho um caixa que aquela pessoa tem. Então, eu vou lá e uso. Então, pensando nessa estratégia, para iniciantes, ou para quem está em menos caixas, ou quem está com um pouco inseguro, de que não quer tomar clique de 100, de R$200 e não vender, você pode vender, mas pode também não vender. Então, eu acho que é mais seguro limitar o valor do clique. Quem tem mais experiência e mais caixa, vale a pena deixar na mão do Google. Google, vai contigo, eu tenho caixa aqui para ficar 5, 6 mil negativo e depois virar em lucro, porque geralmente o Google vai virar isso em lucro. Claro, se o produto for bom, se a página de venda for boa e se tiver tudo certo, não tem por que ele não acertar a mão. E ele vai, porque é uma ferramenta que vem melhorando a cada dia. Então, acho que são essas duas formas de trabalhar diferente. Quem tem mais caixa e quem tem menos caixa. Porque quem tem menos caixa, não acho que vale a pena a pessoa subir com CPA aberto. Eu, pelo menos, até hoje não subo, dependendo
o produto e a concorrência do produto. Se for em produto de plataforma Code, eu subo com ele aberto. Se for Clickbank, Buy Goods, aí é outra história. Principalmente se você olhar lá no planejador do Google e você vê que o produto que você está subindo, ele começa nos cliques ali acima de R$20, né? Então, na verdade, eu ainda começo no CPA normal, as minhas campanhas, como eu sempre digo, e eu analiso ali os 3, 4 primeiros cliques. Se eu ver que não dá para mim, que está um CPC muito caro, eu passo para o portfólio. Mas se eu ver que ali deu os primeiros cliques e está num preço que dá para pagar, que volta e meia vai me dar um clique mais caro, eu aguento. Mas é bem isso aí. Então, você tem que analisar se você quer testar no CPA normal primeiro, você testa e vê até onde vai os primeiros 3, 4 cliques. Se não baixar do terceiro em diante, é melhor você partir para o portfólio que você consegue limitar. Mas e aí até quanto limitar esse clique? Aí vai depender de ti. Não adianta você colocar um CPA abaixo daquilo que está o lance mínimo lá na rede de pesquisa do Google, porque também tua campanha provavelmente não vai rodar. Se rodar, só vai trazer gente desqualificada. Então aí o ideal é você, eu vou botar um teto aqui para mim não levar aqueles cliques absurdos, mas no mínimo ali uns 5, 10 reais acima daquele lance mínimo que tá dando lá no Google, porque senão dificilmente tua campanha vai rodar. Então é mais para ter um teto mesmo e não acontecer uns cliques absurdos, né? Porque às vezes no clique absurdo o Google acerta e vende, mas às vezes não. Então tu tem que estar preparado para as duas coisas. Assim como tu tá preparado por um clique de 3 centavos dar uma venda de uns quantos reais ou dólares, você tem que estar preparado para levar um clique de 200 e lá você vai e não ter venda, né? Então, é as duas ocasiões que a gente tem que estar preparado aí nessa situação. E até pensando no caso da pessoa estar se programando para subir o produto, ela faz um cálculo, mais ou menos X cliques para tal valor do clique, mais ou menos para sair uma conversão, ela faz esse cálculo na cabeça, de repente ela não limitou, ela fez o cálculo com um clique em R$40 no máximo das ocasiões. A pessoa, no máximo que vai ter o clique é R$40. De repente, ela começa a tomar clique de 80, de 90, de 100. Aí ela bota 500, vai dormir, passou 3 horas, ela vai olhar, a sua campanha está sem saldo. E pode acontecer. Então, quando ela limita, ela pode não concorrer com todo mundo. Você não vai aparecer em todos os leilões. Mas todos os leilões que o clique vai ser cobrado nessa faixa, você vai estar disputando. Então, você tem que realmente analisar qual leilão você vai aparecer e isso é mais por uma segurança, né? Exatamente. A cada quanto tempo posso alterar o CPA? Ou seja, tu acabou de subir a campanha, passou pelo menos um dia, não teve impressão nem clique, o ideal seria tu esperar 5 dias. Se tu é impaciente, que nem eu, passou um dia, não teve impressão nem clique. No segundo, acordei, olhei, continua do mesmo jeito. Eu aumento. Aí não adianta no mesmo dia você ir lá e já aumentar de novo, tá? Porque o Google nem teve tempo de trabalhar. Então, no mínimo, se não tiver nem impressão nem clique, você espera pelo menos mais um dia. Se você tiver mais paciência, espera pelo menos 5 dias, né, Kennedy? Tecnicamente, tinha que deixar o Google trabalhar. Realmente, eu costumo ir no máximo 3 dias. Eu também sou impaciente. E se eu ver que não deu sinal de nada, eu preciso tomar alguma decisão. Eu falei, você não está nem me mostrando, a porcentagem está muito pequena, ou eu estou com um clique muito barato, ou meu CPA está baixo, vou ter que fazer alguma coisa. Às vezes eu opto ali pelo valor mínimo, depois pelo CPA, ou se a campanha já está toda aberta e não tem o que fazer, eu tento analisar isso. Quanto posso aumentar por vez o CPA para não extrapolar com a campanha? Se tratando de gringa, que o nosso CPA, vamos supor, você sobe com CPA de 300, aí eu aumento pelo menos 40, 50 reais de CPA. Agora, se for produto Code, eu não vou fazer isso. Então, se a minha comissão é de $20, vamos supor, vai dar 120 reais, se eu estou com CPA de 30, eu não vou botar para 80, eu vou aumentar uns 15 reais, de 30 para 45. Então, é mais ou menos 10, 15% ali, no máximo, e para ver como é que ele vai ser. E deixa 2, 3 dias para ver se ele vai mudar como é que ele está entregando. Eu aumento mais ou menos de 10 a 20%, dependendo do produto também, para ele não ir mexer demais, de repente a campanha volta para aprendizado, então aos pouquinhos sempre. Quanto posso aumentar o CPC máximo por vez? Aí para mim é a mesma coisa, é mais ou menos de 10 a 20%, porque
Depende da tua comissão, depende do produto que tu tá anunciando. Então, se tu tá anunciando um produto do Brasil que a tua comissão é R$ 50, por exemplo, e tu tá lá com CPC máximo de 5, tu não vai pular para 10 de cara, né? Então, não dá para te basear em números nesse caso. Agora, se é um produto da gringa que tu ganha $100 e poucos de comissão, é diferente. Então, o ideal é sempre você se basear mais ou menos pelo valor da tua comissão e aí sim você se basear ali na porcentagem do clique. Para aumentar, às vezes, R$ 3, às vezes 5, tu vai ter que ver ali de acordo com a tua comissão para não pular demais também no primeiro momento e a campanha começar a rodar feito bom. Eu acho que é o seguinte, tem que tomar esse cuidado, mas aí já tá uma coisa para a pessoa pensar antes de fazer. Porque se você tá querendo aumentar o leilão, ou é porque não tá rodando, ou porque você tá vendendo bem e quer vender mais. Então, nesse vender mais, tem que tomar cuidado, porque eu já me lasquei por causa disso. Então, duplica a campanha e altera sim, numa campanha nova. Porque, de repente, ele muda a faixa de leilão e o que tava bom, aí você pensa, eu deixo ele pagar mais, que eu tô tendo lucro, então eu quero escalar. E às vezes não funciona, às vezes você vai estragar sua campanha. Eu já fiz isso. Então, duplica ela e aumenta na outra para ver como é que vai sair. É uma dica que eu posso dar aqui de alguém que já lascou uma campanha que estava indo muito bem. Minha campanha não roda. O que eu mexo? Mexo no CPA, mexo no lance máximo, no lance mínimo? Tecnicamente, o mais importante da campanha é o CPA, né? O destrave geralmente está no CPA. Só que você imagina, você bota um CPA, tem gente que gosta de botar um CPA de 10 mil e limitar o clique mínimo. Eu já vi várias pessoas falar que fez isso. Eu confesso que é um pouco contraditório, porque se o Google vai chegar um momento que ele vai querer igualar o custo por conversão do CPA que você colocou, então, tipo assim, você não vai ter lucro, não faz sentido. Então, tipo assim, se o Google quiser encontrar, eu não penso que faz sentido fazer essa estratégia. Porque você imagina, se você está falando para o Google que seu custo por aquisição é 10 mil e você colocou aquilo e ele está te entregando por 100, ele vai começar a entregar localmente. Então, eu não acho que faça sentido você colocar um valor absurdo e limitar no clique. Então, tipo assim, se você está com um orçamento legal, mais ou menos que você está disposto a pagar para você ter um lucro, porque não adianta você vender e não ter lucro. Aí você tem que ver, eu estou querendo esse clique. Será que eu estou no produto escalado querendo pagar R$5 de clique máximo? Aí não vai rodar, aí é o seu clique máximo que está segurando o produto. Você precisa estar na realidade do mercado. Então, se a média dos produtos na gringa está sendo 15, 20, então eu vou subir um pouquinho. Está 10, eu vou aumentar um pouquinho, mão, R$15. E vamos ver. Porque se o seu CPA está no limite que você quer ficar, tenta subir o clique máximo para ver se muda. E vai fazendo esses testes. E eu sempre, quando vou mudar, no caso, eu mudo uma coisa por vez. Nunca eu mudo o CPA e mudo o lance máximo e mudo o lance mínimo tudo junto. Tipo, hoje eu mudei o CPA. Espero até amanhã para ver. Nada aconteceu com a campanha. Amanhã eu aumento o lance máximo. Nada aconteceu, aí talvez eu mexa um pouco no lance mínimo para ver. Então, sempre uma coisinha por vez. Porque se der resultado e você mexeu tudo junto, tu não vai saber o que deu resultado. Então, mexeu uma coisa, você vai ver se é aquela que funcionou. Mexeu outra, você vai ver se foi aquela. Então, sempre uma por vez que é melhor para você identificar o que está resolvendo ali o teu problema. Se eu vincular uma estratégia de portfólio a duas campanhas diferentes, eu consigo alterar o CPA individual para cada campanha? Nesse caso, o que acontece? Uma das principais diferenças do portfólio com o CPA normal é que o portfólio a gente consegue vincular uma estratégia em várias campanhas ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso ter 10 campanhas do mesmo produto com o mesmo CPA e a hora que eu fizer a alteração, eu altero uma vez só para todas as 10 campanhas. Então, se eu quiser, em uma determinada campanha só, aumentar o CPA ou diminuir o CPA, se elas estiverem usando o portfólio juntas, eu não consigo. Ou eu vou lá e crio uma outra estratégia de portfólio só para essa campanha, ou eu vou lá e mudo para outra estratégia individualmente para aquela campanha. Então, a estratégia de portfólio, ela não é só usada no CPA, tá, gente? Então, às vezes, tem gente que diz que não funciona, pode ser que está usando o portfólio no maximizar cliques. Porque a principal função da estratégia de portfólio é justamente você conseguir colocar a sua estratégia para várias campanhas ao mesmo tempo. Tenho 10 campanhas rodando e eu quero otimizar meu tempo para ir lá e ajustar tudo de uma vez só o lance dela. Vou criar uma estratégia de portfólio. Eu posso criar em maximizar cliques, eu posso criar em ROAS, eu posso criar em maximizar conversões, aonde eu quiser. Aí vai depender daquilo que você quer para você. Eu, no caso, sempre uso em maximizar conversões, vez ou outra em CPA desejado. Mas a minha preferida
é maximizar conversões com o CPA desejado. Então, sempre, se tu quiser mudar para uma conta, você vai ter que criar estratégia individual para ela. Se tiver junto, tiver uma estratégia para várias campanhas, o CPA vai ser igual para todas as campanhas. Aí tem outra pergunta que vai ficar aqui dentro também. Como fica o orçamento de cada campanha quando eu vinculo uma estratégia de portfólio a 2 campanhas diferentes? Tenho 2 campanhas. Numa eu tenho um orçamento de 100, na outra eu tenho um orçamento de 300. O que o meu portfólio automaticamente vai fazer quando eu criei a estratégia e vinculei as 2 campanhas? Ele vai somar os 2 orçamentos. Vai somar o 100 daquela uma com o 300 da outra. E eu vou ficar com um orçamento diário de R$400. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a campanha que performar melhor, o Google vai ter liberdade para tirar o orçamento de uma e colocar na outra. Então, se ele entender que aquela lá está entregando mais, está vendendo mais, mas era a de 100, ele vai tirar os 300 daqui e vai jogar para aquela de 100 para você vender mais com aquela ali que está performando melhor que a outra. Então, essa também é uma das vantagens da portfólio, da estratégia de portfólio. Limitei o CPC máximo, mas tive clique mais caro. Sabe por quê, Kenneth? Ah, essa aí é fácil. Mas é assim, pessoal, vamos lá. A gente já fez live no YouTube, a gente já mostrou, a gente já falou sobre isso em outras lives, e o pessoal ainda fala, mas eu testei, botei o limite máximo e tá cobrando um clique mais caro. Mas assim, pessoal, não adianta você ir lá, criar estratégia de lance e esquecer de fazer o básico, o mais simples, que é vincular a estratégia na sua campanha. Você criou a estratégia, o lance máximo, o lance mínimo, tudo certinho, botou o CPA, só que você não clicar lá para poder vincular naquela campanha, não vai adiantar nada, entendeu? Porque se você, vamos supor, você criou a campanha agora e não mexeu nenhuma meta. Você criou uma campanha e beleza, vou criar a estratégia de lance, depois eu vou lá e mudo. Aí você criou. Beleza, então ele, de padrão, acho que ele cria em maximizar conversões, né? Quando você não altera quando você está criando a campanha, né? Se tu colocar lá quando tu tá criando uma estratégia que você queira usar, por exemplo, eu quando tô criando que eu sei que eu vou colocar portfólio, eu boto maximizar conversões com CPA desejado. Então lá automaticamente a minha campanha vai estar trabalhando com aquilo. Se você ao criar a campanha você deixou em maximizar clique ou aí a estratégia que você colocou lá na hora vai ser essa que vai estar mandando. E se lá quando você criou a estratégia, você não limitou um CPC máximo, um CPA desejado, ela vai estar rodando com aquela estratégia principal que você criou a campanha, e não com o portfólio que supostamente você criou, mas que você não vinculou a campanha nele. Então, ele vai estar rodando com aquela estratégia que você criou quando criou a campanha. Então, isso acontece muito, a gente vê o pessoal falando, né? Mas eu coloquei lá, e aí quando a gente diz, você olhou se tem campanha vinculada? Não tem. Então, esse é o principal erro. Sempre verifiquem se tem uma campanha vinculada na estratégia de vocês, senão vai dar clique a mais do que vocês estipularam realmente. E já aconteceu comigo, pessoal. Mas eu digo assim, quando você vai criar a campanha lá, que você está criando uma campanha, e às vezes eu nem mexo ali na meta que vem na hora que você está criando. Eu tenho quase certeza que é maximizar conversões mesmo que fica, ou é CPA aberto, um negócio assim. E quando você cria, aí você só bota o orçamento, você não bota valor de clique. E eu já criei e depois achei que tinha vinculado lá, não sei o que eu deu na minha cabeça que eu me perdi do que eu estava fazendo. Sorte minha que eu trabalho com pagamento manual, né? Depois, quando eu fui ver a pancada, eu falei, o que aconteceu com esse saldo, que essa campanha tomou esses cliques de maluco aqui? Aí eu esqueci de vincular, então tem que tomar cuidado com isso. Como alterar o CPA ou CPC máximo depois da estratégia pronta? Aqui eu fiz um passo a passo, porque eu sou daquela pessoa que eu tenho que estar olhando, tá? Então, vocês anotem. Gente, a gente não consegue mudar essa estratégia lá pela frente, normal, como a gente mudaria as outras estratégias de lance, tá? Que a gente vai ali na frente, configurações da campanha, vai lá em lances e mexe ali. Não, a gente tem um passo a passo, a gente vai ter que ir lá em ferramentas, orçamentos e lances, e aí a gente vai em estratégia de lance, e aí sim, vai ter o CPA que a gente vai alterar, depois mais para baixo ali vai ter as opções avançadas, que é onde a gente vai mudar, então, o limite máximo ou o limite mínimo do nosso clique. Tem que ser nessas condições, não tem como mudar lá pela frente, tá? E quais as vantagens, então, do portfólio, da estratégia de portfólio, seja em maximizar conversões em CPA desejado? Um dos principais benefícios é esse. Principalmente para a gringa, né? Que a gente sabe que tem produtos ali que tu leva clique de 50, de 200, né? Dependendo. Colocou um CPA muito grande, acima de 400, de 500, de 600 reais, esteja preparado para cliques também. Se você não limitar, né?
para cliques ali de 90, de 100, porque o Google vai tentar trazer o melhor lead para você, mesmo que talvez naquele momento aquele lead não quis comprar. Então, para o Google, pelas contagens dele lá, estaria no momento certo daquele lead comprar e ele vai dar para você que não limitou um clique. Se tiver concorrendo eu e o Kennedy, eu tô lá limitada a R$20 e o Kennedy não, e o Google achou que o fulano lá clicou no anúncio e era o momento de compra dele, mas o leilão tá 60, ele vai dar para o Kennedy que não limitou e não para mim. Então, a gente tem que estar preparado para as duas coisas. No portfólio também tem outra coisa, gente. Eu não sei se tu já percebeu, Kennedy, mas ele entrega muito mais do que o CPA normal, né? Quando a gente coloca um CPA desejado, a campanha de portfólio, ela tende a rodar mais do que o CPA. Tu já percebeu isso? Eu tinha uma campanha que ela, no CPA, os cliques eram bem mais caros. Eles eram de 13, de R$18, e a campanha rodava devagar, quase parando. A palavra-chave em ampla, e ela não ia. E aí eu fiz o teste com o portfólio e eu limitei o clique a R$8, para vocês terem uma ideia. Cara, eu vendi muito com aquele produto, com essa estratégia, com a metade do clique que eu costumava pagar. E também em correspondência de frase. Só que no início eu tive que ter... Em correspondência de frase não, em ampla. Só que no início eu tive que ter o cuidado de ir lá e negativar, porque como era em portfólio, tinha muito mais clique, enquanto a outra tinha lá 2 cliques a 13, R$15, o portfólio ali, ele entregava 10, 15 cliques por dia, bem tranquilo, a R$7, R$8. Só que convertia muito mais. Então, vale a pena. Tem produtos que às vezes a gente não testa, porque pensa, mas eu já vendo no CPA, só que às vezes a gente pode vender mais no portfólio e nem se dá conta de testar. Então, eu sempre digo para vocês, testem estratégias diferentes nas campanhas que já estão vendendo. Não mexam na que está vendendo. Duplica a campanha, testa ela com outra estratégia ali para vocês verem o que acontece. Pode dar ruim? Pode, mas pode dar muito bom. E aí vocês só vão saber se vocês testarem, né? Então, não tem outro jeito. Teve mais uma pergunta aqui que foi no Instagram. Gente, a minha caixinha de pergunta rendeu uma pergunta. Nossa, vocês são demais, hein? Muito obrigada. Vou responder a pergunta aqui, ó, do Fábio Cauã. Estratégia de portfólio é estratégia de CPA? Então, a estratégia de portfólio, na verdade, como eu já falei antes, ela pode ser usada em diversas formas. Pode ser usada em maximizar cliques, em CPA, em ROAS, em maximizar valor da conversão e maximizar conversões. Então, ela pode ser usada de todas as formas, vai depender. Só que não tem lógica você criar uma estratégia de portfólio no maximizar cliques ou CPC manual, a não ser que realmente seja para você controlar várias campanhas ao mesmo tempo. Você trabalha como, sei lá, gestor de uma empresa, que essa empresa produz um negócio e as campanhas são todas dela. Então, você quer limitar o clique naquele valor ali, tu quer limitar o CPA, só que tu tá testando campanhas com palavra-chave diferente, com grupos de anúncios diferentes. Então, faz sentido, se você estiver usando, por exemplo, maximizar cliques ou CPC manual, colocar uma estratégia de portfólio para controlar todas ao mesmo tempo. Do contrário, não tem lógica, né? Então, o ideal mesmo é o maximizar conversões do CPA, que você consegue trabalhar com a campanha mais inteligente, com a inteligência artificial ali do Google, ele tentando trazer conversão para você, e você consegue dizer para ele ainda qual o máximo que você quer pagar por esses leads mais qualificados. Essa é a minha opinião, não sei se você tem outra, Kennedy. Não, eu concordo, 100%. Agora a gente tem as perguntas aqui do Instagram. Pode começar. Começamos pela do Fábio. CPA desejado só na pesquisa, Ju? Sim, só na rede de pesquisa, né? Sim. Quer dizer, CPA desejado depende, né? CPA desejado a gente pode usar em várias outras campanhas. Agora, se for o CPA no portfólio, daí sim. É verdade. Aí não sei qual foi a tua pergunta. Respondi já no automático, né? Não, é verdade. A gente está falando portfólio. Porque se for só o CPA normal, a gente tanto pode usar ele na rede de display, como na geração de demanda, como é que é aquela outra lá, que é a chatinha, que a gente tem que começar as campanhas agora do Google com ela? Performance Max. Performance Max. Mas eu acho que até display dá para usar só com CPA. Display só dá, mas é bem difícil de rodar. Nossa senhora, eu já tentei display com CPA e olha, rodou uma vez lá, mas eu gastei quase o valor da comissão, não fiz venda e eu fiquei com medo, porque foi a única campanha que eu consegui fazer rodar no CPA de display. E em maximizar clique display, para mim, não dá bom também. Ainda não peguei a manha, mas um dia eu pego. E CPA e maximizar conversões não é a mesma estratégia? Essa nós já respondeu tecnicamente, que é aquela da diferença.
Isso, Para a campanha de portfólio, subo normal, colocando CPA desejado e orçamento diário. Depois vou lá na CPA de portfólio. Subo normal, colocando CPA. Na realidade, você pode subir e não colocar nada. Depois, eu nem mexo, eu clico a campanha ali, chega na etapa de colocar ali a estratégia de lance, eu nem mexo. Aí só depois, quando eu vou vincular lá, que eu escolho. Então, tem que tomar cuidado, porque se você não colocar limite nenhum, você pode fazer o que eu já fiz, que é esquecer e depois ter uma surpresa. Então, você acaba de fazer, você já tem que ir lá criar e tem que aparecer lá assim, vinculado. Se tiver vinculado, beleza, tá tudo certo. Agora, se não tiver vinculado, você tem que tomar cuidado. O próximo é do Ronaldo Fonseca. O que devemos alterar primeiro? O CPA, lance mínimo, não, lance máximo ou lance mínimo? Tecnicamente é aquilo que a gente falou, né? O princípio, pelo menos é o que eu penso, primeiro é o nosso CPA. Agora é aquilo, você tem que analisar o seu valor do clique mínimo. O que adianta você subir o CPA se o seu clique mínimo o seu clique máximo está muito baixo, entendeu? Então, às vezes, o que está limitado é o seu clique, está muito baixo. Então, eu acho que tem que pensar bem nessa questão. Na verdade, você vai ter que dar uma analisada, né? O teu CPA, ele já tá alto, tá lá no limite que você ganharia de comissão, vamos supor, é um exemplo, tá? Então, eu não posso mais subir o meu CPA, porque ele já tá alto. Quem sabe, nesse caso, eu dou uma olhadinha no meu clique máximo. Porque se ele tiver muito baixo, não adianta eu estar com o CPA lá em cima que o Google não vai mostrar o meu anúncio, né? Então, tem que analisar isso. O teu CPA tá lá na metade da comissão. Daria para aumentar? Beleza, aumenta ali para tentar destravar. Tá muito já empatando ali com a tua comissão ou ultrapassando a comissão? Eu não mexo. Aí eu vou tentar mexer no CPC máximo, tá? Agora, Marley Oliveira. Você já fez teste na estratégia de CPA e não colocar o CPA desejado e deixar aberto para ver o que acontece? É aquilo que você falou, não deu bom, né? Para mim não deu bom, gente. Mas assim, talvez se for uma conta que ela já esteja inteligente, pode até ser que dê bom. Mas eu assim, quando eu comecei no Google Ads, tinha um curso na gringa da Hotmart de unhas. E, cara, a comissão acho que era $500. Aquilo brilhou meus olhos, né? Quando a gente começa, a gente quer comissão alta. A gente não entende que a gente vai ter que testar um absurdo, talvez, de dinheiro naquela campanha para daí começar a entregar. Então, nossa, $500, eu fiz as contas lá, quanto é que dava naquela época, e era meu sonho de vender aquele curso, né? E aí a menina do Google entrou em contato comigo e eu tava aprendendo, óbvio, né? E ela disse, não, você não pode limitar a CPA. Você tem que deixar no maximizar conversões, porque o Google vai encontrar o valor certo para você, né? O Google não sabe ainda qual é o valor da conversão. Gente, eu gastei R$1.500 naquele anúncio e eu não fiz uma venda. Nunca mais quis saber das meninas do Google no telefone, né? Disse, não, pode deixar que eu me viro do meu jeito. Aí depois ainda tive outras conversas com o pessoal do Google e algumas deram boas, outras nem tanto, tá? Então, eu fico mais resguardada. Prefiro não atender tanto eles e fazer do meu jeito hoje. Mas no início, quando a gente tá começando, às vezes a gente dá a bobeira de fazer isso e eu não recomendo, tá? Porque quando você põe um maximizar conversões sem ter um CPA desejado, o Google não sabe o valor da tua comissão. Então, ele vai tentar buscar conversão, indiferente do custo por clique que você vai levar, tá aberto, né? Então, para ele o que vier é lucro. Ele vai tentar achar conversão, e era o que eu fazia nas primeiras vezes. Então, eu vendia um outro curso também, o curso de marketing digital no início. Nossa, vendia que era uma maravilha. Mas eu gastava bem, eu vendia bem, a devolução era maravilhosa, né? Era 2 vendas e 3 reembolsos, mais ou menos. Eu peguei, assim, um ranço do tal de CPA aberto que vocês não têm noção. Eu só trabalho com maximizar conversões com CPA desejado. Maximizar conversões sozinho, nem pensar, gente. Mas é coisa minha, talvez para algumas pessoas pode dar certo, tá? Já ficou traumatizado já, né? Eu já. Tá. Eliseu, eu quero saber por que quando criamos uma campanha vem status limitado. Eles consideram, às vezes ele começa a pegar no meu pé, porque eu botei um valor do lance mínimo muito alto, às vezes o valor máximo está muito baixo, então ele vai te pegar no seu pé de todo jeito. Então, só desconsidera, eu nem olho para isso, eu simplesmente olho e ignoro. E até porque se ele apareceu aquela mensagem uma vez, nada faz aquilo sumir depois, nem se você tirar o limite máximo e o mínimo, aquela mensagem some.
Então, Gente, desconsidera. essas mensagens que aparecem do Google, lance mínimo, lance máximo limitado, palavra-chave desqualificada, palavra-chave que não é essa a expressão, mas que não é usada, que, enfim, essas coisas que é desqualificado, que fica em vermelhinho lá, a única coisa que vocês têm que se preocupar é se ele disser reprovado por isso aqui. No mais, o que tiver limitado, deixa ele. Se a campanha tiver limitada por alguma política também, ele vai estar rodando. Principalmente quando tu sobe produto de nicho masculino, às vezes ele fica lá limitado pela política, restrição, tá. Eu tenho campanha rodando há 2 anos com restrição lá, porque era um produto masculino, mas está rodando. Ele vai rodar menos em um país, mais no outro, mas vai rodar. Tu começa a mexer, é mais fácil ele suspender tua conta. Então deixa lá na vontade dele. Não dá Às vezes ele aparece lá moderadamente restrito, moderadamente né? restrito. É, A não ser que é uma isso. coisa, subir um nicho que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. Acontece muito. Essa semana a Suzy, inclusive, me mandou, Ju, olha aqui, essa campanha não tem nada a ver com isso. Que é aquele bug que já deu esses tempos que ele estava lá com conteúdo sexualmente explícito, não sei o que lá, né? Não tinha nada a ver com sexo, o anúncio que ela estava falando, mas ele cismou que estava. E aí, do nada, a mensagem. Então, nesses casos, você tem certeza que não tem nada de errado com o teu anúncio? Tem a opção lá, enviar contestação, que tu não precisa fazer nada. Só clica lá, quero contestar a decisão, manda para ele, eles vão revisar e vão ver que não tem nada de errado, vão aprovar teu anúncio e vai sair da limitação. Bem tranquilo. Ronaldo, então cheguei no limite da comissão no CPA, aumentei lance máximo e o Google começou a trazer cliques com valor muito baixo e sem conversão. O que fazer? Pois é, então se você está com o limite máximo do teu CPA e ele está trazendo clique baixo, talvez você está com o teu CPC máximo muito baixo também. Então você tem que ver isso. Porque o que acontece? Se ele traz clique muito barato, talvez não vai ter clique qualificado também. Então, tu precisa aumentar um pouquinho ali para ele buscar os públicos mais qualificados. Essa é a desvantagem do CPA no portfólio, maximizar conversões no portfólio, porque tu tá limitando o Google no limite máximo do clique. Então, talvez aquele lead mais qualificado no momento, outra pessoa que não tá limitando o clique vai receber e você não. Então, essa é a principal diferença ali entre CPA normal e CPA com portfólio. É como se você estivesse andando com o carro com o freio de mão puxado, né? Só que aí você tem que pensar nessa questão. Tipo assim, e se eu acelerar muito, ele vai andar disparado, sem controle, e que eu corro o risco de perder o controle. Então você tem que puxar o freio de mão, vamos supor, meu carro acabou o freio. Eu tô andando numa reta, acabou o freio e eu não consigo parar. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o freio de mão. Então, se eu puxar de freio demais, ele vai derrapar, eu perco o controle e pior ainda. Então, você bota no meio termo ali para ver como é que vai ser. Então, se você puxa demais o freio também, não adianta, entendeu? Você vai acabar ficando pro que resta ali, que ninguém quis, que não entrou no leilão de ninguém, ele vai te trazer. E aquilo, eu não acho que vale a pena você subir muito o CPA, e ainda mais se E aí, outra coisa que você pode lucro, testar de repente é duplicar a tua campanha e tentar ela com CPA normal, já que tu tá dizendo que tá tendo cliques bem baratinhos, daqui a pouco só no CPA desejado ali, em vez de você subir com esse CPA todo aí que já tá quase no valor da tua comissão, tenta limitar ele pela metade do valor da tua comissão e sobe só com CPA desejado para ver como é que vai ser o custo por clique. Se ele continuar nesses centavos, talvez ele vai te trazer uma conversão mais fácil que no portfólio. Tem essa questão aí também. É isso, tem que fazer o teste. Sem mais perguntas. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai deixar essa live salva. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que a gente vai tentar responder à medida do possível. Uma ótima semana a todos, até quarta que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. É isso aí, pessoal. Até quarta-feira que vem. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. E é isso aí, pessoal. Vamos interagir aí até o final do ano aí. Vamos ver muito resultado através dessas lives.